pública e aprender muito com ele, que é um parceiro, um amigo e um dos maiores palestrantes que eu conheço. Então você não pode perder, participe com a gente, você pode participar no YouTube, pelo programa no YouTube Conexões 98.1, também na rádio Conexões FM 98.1. E aí, Felipe? Meu amigo Felipe Rivello, tudo bem? Tudo ótimo, Paulo. Muito prazer estar aqui com você. Meus agradecimentos, mandar um abraço também para todos os ouvintes que estão em deslocamento, que estão em suas casas, que estão assistindo também pelo YouTube. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Valeu. Felipe, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Como é que é a história do Felipe? Como é que você chegou em Palmas, cara? Como é que você se tornou assim, um grande instrutor, palestrante nessa área de gestão pública? Então, Paulo, primeiro, você foi uma das primeiras pessoas que eu conheci em Palmas, né? Temos um amigo em comum, Alain Barbiero, que é um parceiro, um amigo mesmo que a vida me deu. E cheguei em Palmas tem 7, vai fazer 8 anos agora. Eu que sempre tive envolvido com a gestão pública de alguma forma, ainda muito novo no Rio de Janeiro, tive oportunidade de ser assessor parlamentar na Câmara Federal, fui vereador no interior do Rio. Como vereador ganhei vários prêmios com vereador. Pois é, você ficou entre os melhores vereadores do Brasil, né, cara? Mais atuante, em 2014. Isso, 2014 ganhei esse prêmio que me abriu muitas portas, né? Foi um prêmio da União dos Vereadores do Brasil. Fui escolhido entre mais de 50 mil vereadores, fiquei um dos 15 melhores vereadores do Brasil, graças a um projeto de lei que rendeu muitos frutos. E isso me abriu muitas portas, né, Paulo? Uma delas foi ter a oportunidade, eu já gestor público, ter a oportunidade de fazer uma pós-graduação em liderança. Um dos módulos foi na Universidade de Harvard, onde me abriu a mente demais para tomar outros rumos, né, que não só a política dentro da gestão pública. E a partir daí me interessei em compartilhar um pouco mais desse meu conhecimento. Acabou o mandato de vereador, sempre eu aliei a gestão com minhas empresas. Tenho empresa desde 18 anos de idade, né, entre idas e vindas. Nem sempre a gente pode estar à frente da empresa quando assume determinado cargo, mas desde sempre tive meus negócios. Minhas empresas na área de comunicação, no interior do Rio tinha um jornal de circulação na região sul do estado do Rio, e jornal modelo de negócio que tende a acabar, né? E se a gente não se adaptar... O impresso, principalmente, né? Já praticamente acabou. Exatamente. Se a gente perguntar aqui para os ouvintes quantos compraram jornal hoje, a gente vai ver que eu estaria passando fome nesse momento, né? Felipe, a ideia do programa Conexões, todas as segundas aqui comigo, é conectar o ouvinte ou o telespectador com o que há de inovação, né? E deixar sempre uma mensagem positiva. O nosso programa é segunda, a minha ideia é que quem ouve o programa tenha uma semana muito abençoada, tá? Se inspire aqui, por isso eu convidei você. E o que acho que principalmente o servidor público, né, que você dá muita palestra, o que se pode esperar dessa palestra aqui? Que mensagem que você acha que você consegue transmitir para os nossos ouvintes hoje? Eu quero deixar a seguinte mensagem, né? Se, ao final dessa nossa entrevista, o servidor público entender que, a partir do momento que ele passa num concurso público, isso não é o começo, né? Isso não é o fim, isso é o começo... Muitos servidores, quando passam no concurso público, já começa a contagem regressiva da aposentadoria. E não é assim. A partir do momento que você passa no concurso público, não é o fim, é o começo. Um começo de uma história de sucesso que, se o servidor se dedicar, entender que precisa criar algumas habilidades para chegar em outros patamares, eu acredito que, a partir do momento que der esse estalo para o servidor, ele vai ter uma vida diferente dentro do serviço público. A carreira do servidor público, ela não está relacionada só a tempo, então, né? Porque eu acho que muita gente pensa assim, com o tempo vai progredindo. Como é que eu faço, eu como servidor público, para conseguir alavancar meu salário, minha carreira, dentro trabalhando como no órgão público? Então, Paulo, o que acontece?
O servidor público acredita nisso. O tempo vai passar e eu vou crescer. A maioria, né? A gente está falando de maioria. Claro que existem as exceções, e essas exceções que a gente tende a falar. Só que no período da gestão surgem oportunidades. E essas oportunidades que surgem na gestão, muitas vezes o gestor que está à frente de determinada pasta, de determinada prefeitura, governo, escolhe pessoas de fora para assumirem determinadas posições. Por quê? Porque muitas vezes os servidores não se preparam, os servidores de carreira, não se preparam para assumir determinadas funções na administração pública. Por quê? Que tipo de preparo é esse? O servidor público ele acredita que apenas a habilidade técnica dele vai levar para outros patamares. Quando não, quando ele precisa criar algumas outras habilidades. E é por isso que toda palestra, todo treinamento, eu bato muito na tecla das habilidades comportamentais, da tal da gestão comportamental, que pouca gente tem dito isso no serviço público. E essa gestão comportamental, baseada em alguns pilares, como inteligência emocional, relacionamento interpessoal, liderança e comunicação, o servidor que entender que precisa ter essas habilidades para ir para um outro patamar, ele está na frente dos demais. Ele vai estar conseguindo chegar ali naqueles 5%. Que são os 5% de pessoas que realmente são bem-sucedidas naquilo que escolhem fazer. Então, todos os anos, a cada 2 anos, normalmente se muda muita coisa dentro da administração pública por conta de eleições. E aí, muito servidor, no meio de uma palestra minha, Paulo, levanta a mão e fala: Felipe, mas só entra quem indica. E aí a pergunta: por que você não é indicado? Por que você não é o indicado? Porque naturalmente você não está com as habilidades necessárias para assumir determinadas posições. Então você pode crescer no serviço público fazendo novos concursos e subindo de patamar, ou sendo visto pela gestão que está à frente do projeto para que você assuma os famosos cargos em confiança. Que esses cargos são destinados até porque, por mais que exista o cargo de confiança, confiar é confiar que aquela pessoa vai dar conta, né? Exatamente. Para isso é necessário ter habilidades. Principalmente quando é para ser gestor, né? E hoje, com tanta cobrança, você tem Tribunal de Contas, você tem auditorias internas, e você tem a própria população cobrando, né? Como foi o caso do Ministério da Saúde, que colocou uma pessoa lá que provavelmente não tinha o perfil, eu não sei, eu não conheço, mas totalmente fora, e teve que ser exonerado, não tinha como continuar, né, depois daquela apresentação lá no Ministério da Saúde. Mas infelizmente foi uma pessoa que conseguiu o cargo, não sei quais habilidades, provavelmente porque estava também inteirado com o governo, porque essa gestão atual ele tem essa questão da ideologia, parece, né, na hora de assumir os cargos, mas de qualquer forma teve que ser exonerado, né? E até foi. Então, não é suficiente só a questão de você tem que ter as habilidades certas para assumir cargo público, né? Independente da hierarquia, também existe, né, essas habilidades. Exatamente, Paulo. O que acontece? Há alguns anos atrás, apenas ter o conhecimento técnico, né, o tal do QI, o QI original, né, o quociente de inteligência, aquele que diziam que Albert Einstein tinha não sei quanto de QI e tudo mais, apenas isso e diplomas te colocavam em determinadas posições. Hoje em dia isso mudou. Hoje em dia a pessoa que não se adaptar e entender que precisa conhecer de gente e de relacionamento, saber lidar com pessoas, quem não souber lidar com pessoas vai ficar para trás. Então, às vezes, nós temos em determinado órgão um servidor público muito preparado tecnicamente, conhece muito, sabe o que está fazendo, mas não tem habilidade de lidar com outras pessoas. E esse servidor, naturalmente, vai sendo isolado. E ele não percebe e não entende isso que é pior. Ele não entende. Ele acha que está sendo perseguido, ele acha que está tendo algum tipo de conspiração, quando ele não entendeu que a sociedade vem mudando, e se ele não se adaptar, ele vai ficar para trás. Eu acho que um case muito bom é o próprio Tarcísio, né? Porque ele era um servidor de destaque, que não tinha ideologia, e a Dilma colocou ele no Ministério da Infraestrutura, e ele rapidamente subiu de cargo, porque ele entendia tudo na área de infraestrutura no Brasil, e tinha passado pelo Exército também. E aí o Bolsonaro convidou ele para falar um pouco do
que o Brasil precisava em termos de infraestrutura, né? Então, quando ele terminou de apresentar, o Bolsonaro falou, não, você tem que ser o ministro. Ele disse que nunca esperava, ele foi para aquela reunião sem nunca imaginar. E aí foi convidado para ser ministro e foi um dos grandes ministros, tanto é que virou governador de São Paulo, né? Exatamente. Então, assim, um servidor de carreira. Um cara com uma técnica elevadíssima, mas se você fizesse um quiz ali, um jogo de perguntas para todo o ministério e perguntasse quais eram os 3, 4 ministros que mais se relacionavam com os demais, o Tarcísio estava em um deles. Então é um exemplo realmente de muito sucesso, mas ele aliou a habilidade técnica com a habilidade de se relacionar com os demais. E não é à toa, ninguém é eleito governador de São Paulo sem uma habilidade de relacionamento, né? Então, naturalmente, isso fez toda a diferença para ele. E é aquilo, o servidor que se adaptar a isso vai ter um caminho muito, muito longo no serviço público e de sucesso, né? Caminhos que muitas vezes o servidor que ainda está preso na década passada ainda está contando que ele saber o serviço é o suficiente para ser visto, né, perante a um grupo político que seja, a um grupo de gestão que chega em determinado momento naquele órgão. Ó, temos algumas interações ali no YouTube. O Raimundo Silva, obrigado pela participação. Antônio Carlos também, obrigado. E Daniel Iglesias, Isso, falando que o Felipe é fera. Ah, o grande Daniel. Exatamente. Tá numa campanha aí, né? Rapaz, o Daniel veio aqui e a gente falou... Eu quero que o Daniel volte pra gente fazer uma outra entrevista, tá, Daniel? A gente só falou de obra pequena, tem que falar de projeto grande também. Exatamente, vai voltar como presidente reeleito, tenho certeza disso. Pronto. E, Felipe, uma coisa que eu percebi também, cara, a gente tá falando de gestão pública e as habilidades... Eu já tive muita oportunidade, né, eu já assumi cargos de liderança aqui na Prefeitura de Palmas, mas eu sempre tive, tanto na gestão pública quanto em empresas. E é impressionante, uma análise própria, parece que há uma grande diferença ainda. O tempo, os custos, né, o custo de uma secretaria, eu ficava imaginando uma secretaria que eu trabalhei, se fosse uma empresa privada, ela produziria muito mais, né? Não criticando o serviço público, mas há uma diferença muito grande, até a motivação das pessoas. E você acredita que está mudando? Você acha que a gestão pública está se profissionalizando mais? Houve mudança com essa última gestão, aí o governo federal? Porque a mudança foi muito brusca, né? Qual a sua opinião nesse sentido? A minha opinião é que a gente precisa olhar muito para os municípios, que a gente consegue enxergar o reflexo do Brasil. Eu não tenho um corte, né? É o corte que a gente tem, vamos dizer assim, os municípios aqui do Tocantins. Então, o que a gente precisa visualizar? Eu rodo um bocado, né? Tenho tido oportunidade de falar sobre gestão comportamental para o servidor público no Brasil inteiro. Então, aqui, quando a gente pega os municípios menores, né, de pequeno e médio porte, eles ainda não conseguem entender, os gestores que estão à frente, em muitos momentos, não conseguem entender a importância de se capacitar equipes, né, as suas equipes. Não conseguem visualizar isso como um investimento. Muitas vezes ainda enxerga treinamento de servidor como um gasto, né, e muitas vezes como um gasto elevadíssimo. Isso é um perigo, a gente precisa se adaptar. A gente precisa se adaptar e mostrar realmente para esse servidor que não é um custo, não é um gasto, né? Não é um custo, é um investimento. E o servidor capacitado, ele rende muito mais. Ele rende com o trabalho e, principalmente, isso reflete na sociedade. Um servidor satisfeito, ele vai entregar mais. E a gente precisa entender que o que vale é a ponta. Para que serve o servidor? Para servir a sociedade. Né, e que muitas vezes na rotina do dia a dia isso acaba ficando esquecido pelo servidor e pior, né, pelos gestores de determinadas pastas. Isso fica esquecido. Então a gente precisa alertar realmente eles para isso. A gente tem muitos amigos aqui, eu, você, amigos em comuns, e alguns são secretários, prefeitos, né? Quando eles assumem e vêm conversar comigo sobre o novo projeto, eu falo o seguinte, primeira coisa, faz um diagnóstico. Faz um diagnóstico de clima organizacional para você entender o quanto as pessoas estão motivadas, o que elas fazem, o papel de cada uma dentro da prefeitura, da sua secretaria.
E tenta achar também as pessoas que têm ideias boas, porque elas estão ali há algum tempo, elas sabem o que precisa melhorar, né? Depois dá uma olhada para o recurso que você tem, tanto financeiro, físico, estrutura, e traz eles para o projeto. Monta o seu projeto de gestão, que resultados que você tem que dar, né? E acha as pessoas certas e coloquem nos locais certos. Então, e eu tenho amigos que falam, pô, Paulo, deu muito certo, a gente está fazendo um bom trabalho, né? Então, a gestão pública ela não é tão diferente da gestão empresarial, né? Você precisa fazer um diagnóstico, você precisa mapear processo, você tem que trazer um pouco de compliance, né? Um pouco não, bastante. E o que é compliance? É você atender às normas. Eu dou consultoria em compliance, tem uma norma ISO 9001, ISO 37301, que é de compliance, eu sou consultor dela, a gente vai ter uma primeira empresa que presta serviços públicos aqui no Tocantins que vai ter essa certificação, eu dou consultoria lá, que é a Self, e a gente fala muito disso, de como prestar serviço para órgãos públicos, atendendo os princípios, né, da gestão pública e sendo produtivo, eficiente. Então, a gestão pública ela pode ser profissional, e temos muitos casos aqui, né? E o Tocantins está precisando muito disso. Eu não sei se nessa última gestão mudou muito com o Vanderlei, mas o Estado, por exemplo, era um órgão... O Estado, eu lembro que eu fui no final da gestão passada, antes do Vanderlei, eu fui numa secretaria que parecia que estava abandonada, né? Acho que o Vanderlei, o governador atual, pegou assim, um Estado muito desmotivado, quebrado. Então, para você reconstruir, é preciso técnicas de gestão e habilidades, né? Em relação a isso, eu fiquei muito satisfeito. Tive a oportunidade de conversar sobre treinamentos para a área do serviço público com dois secretários de Estado. Secretário de Estado de Segurança Pública, por um acaso é um conterrâneo meu, deixo até um abraço, é carioca também, tem uma história de vida incrível, acho que sugiro até um convite, porque realmente tem uma história de vida incrível. Nasceu na favela do Rio de Janeiro, né, e aos trancos e barrancos conseguiu vencer na vida e tem feito um trabalho incrível. Quem que é? E o secretário de Estado de Segurança Estado, né? Pública, isso. Venceu na vida e, assim, acredita muito em treinamento. Ele mesmo faz sessões de motivação com a equipe sempre que pode, e eu recebi um feedback muito interessante da própria equipe dele. Então, já tem uma visão que mostra essa importância de treinamento para o serviço público. E outro, o secretário de Estado de Fazenda também, o Júlio, que tem feito também um trabalho incrível com os servidores, e que esses cases de sucesso eles precisam ser falados para que gerem uma repercussão, né? A tal do boca a boca, do ciclo positivo, né? A gente consegue que esses cases motivem outras pessoas. E tem muitos prefeitos também que já têm essa visão, né? Tem o Jailton à frente da ATM também, que tem essa visão muito clara de treinar a equipe, de poder compartilhar a informação com os demais, enfim. E isso vai gerando um ciclo virtuoso no serviço público muito interessante. Participando assim da gestão pública, eu desenvolvi para mim alguns critérios para eu votar, por exemplo, para prefeito, né? Cara, se a pessoa for um político de carreira, eu não voto. Tá? Ela precisa ter passado pela gestão, tem que ter tido uma empresa, tem que ter tido funcionários para entender, né? E claro que não é uma regra assim, mas faz uma diferença quando você tem um candidato que já tem experiência de gestão, que tem negócios, ele consegue administrar muito melhor no executivo, né? Então essa é uma característica que, quando eu vou escolher o candidato, eu penso nisso. Agora, você falou do Rio, agora ali o desafio é grande, né, cara? Como é que faz para transformar a realidade de um local como o Rio de Janeiro com gestão pública? Tive a oportunidade de participar ativamente da política no Rio de Janeiro, né, sendo vereador no interior, mas estava presente na capital sempre. Tive a oportunidade de trabalhar com deputados federais, deputados estaduais do Rio de Janeiro. E o maior desafio do Rio de Janeiro é mudar uma cultura. E mudar cultura não é uma tarefa fácil. Isso leva anos para isso acontecer. E o mais difícil, né, é o início. As pessoas darem o primeiro passo.
a gente viu uma sequência de, não sei, 5, 6 governadores cassados. Foi. Que quando assim como Tocantins. Exatamente. Né? Mas com um perfil diferenciado. Quando, por exemplo, o Witzel, né, que foi o penúltimo governador agora, Cláudio Castro é o governador, mas antes dele, o Witzel foi cassado, ele foi cassado exatamente pelos mesmos motivos que o Sérgio Cabral foi preso, né? Com o mesmo esquema de corrupção. Então, assim, é uma sensação de impunidade muito grande. E isso gera um descontentamento da população. E aí, na hora do voto, né? Isso é muito interessante a gente pensar, porque muita gente fala que pessoas vendem o voto. Mas vamos lá se colocar na posição daquele mais vulnerável, que ele vê durante 4 anos pessoas que talvez ele colocou de forma consciente roubando. E aí isso cansa algumas pessoas, e aí o vulnerável que vota, infelizmente, ainda tem muita gente assim com a barriga, ele vê, nossa senhora, já que todo mundo vai passar 4 anos roubando, deixa eu salvar pelo menos um pouquinho aqui na época da eleição. Infelizmente esse é o pensamento. O próprio Whitson, né, que ganhou ali, apareceu do nada, e você fala, o cara é um juiz, e aí ganha tal, e aí depois tanto esquema de corrupção. Uma coisa que atrapalha também é a falta de um projeto continuado, né? Então, muda a gestão, cada um quer pôr a sua marca, a sua filosofia e desconsidera o projeto anterior. E é um custo altíssimo. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito, é um papel, deve ser uma missão sua aí, né? Como consultor, palestrante, trabalhar a mentalidade dessa nova geração aí de políticos e gestores, né? Esse é o mais difícil, trabalhar a mentalidade de políticos que ainda enxergam treinamentos e capacitações como custo e não como investimento. Essa é a tarefa mais difícil que a gente precisa realmente chacoalhar quem está na gestão para entender que tudo que você leva de informação para o servidor público volta em benefícios para a sociedade. Então, treinamento não é custo, treinamento é investimento, e investimento muito bem feito, o resultado aparece, né? Então, a gente precisa pincelar, marcar isso com muita força nesses gestores, e aí gera esse ciclo virtuoso. A partir do momento, e é engraçado, Paulo, que muitas vezes eu faço treinamento em determinada prefeitura, né, que nunca tinha feito treinamento nenhum. Eu já estou há 8 anos, né, nesse mercado de treinamentos para serviço público. E aí, a partir do momento que faz o primeiro, daqui a pouco está chamando outro treinador para fazer outro, está chamando um consultor de fora para capacitar ali. Gera realmente uma movimentação onde quem ganha é o servidor, e o servidor, quando ganha conhecimento, quem mais se beneficia é a população, é a sociedade, né? E o gestor, quando entende isso, ele eleva o seu governo para um outro patamar, para um outro nível. Eu vi uma frase que eu achei interessante, eu já falava isso também, que é o seguinte: um erro da gestão pública é fazer projeto pelas intenções e não pelos resultados. E você vê muito isso, tem muito projeto que tem uma intenção maravilhosa, mas o gestor ele não tem indicadores, né? Não trabalha com indicadores, com tomada de decisão com base em dados, né? Então, é preciso ainda trazer muito dessa cultura de trabalhar com indicadores, fazer mapeamento de processos, por exemplo, né? Sim, claro. E investir em capacitação. Tá, e o processo de crescimento na gestão pública para quem... tem casos também, por exemplo, que você não é concursado, mas está sempre na gestão pública. É possível pensar em crescimento? Paulo, assim, uma das formas de entrada no serviço público é o concurso. Só que os cargos comissionados, os espaços eletivos, isso tudo também são formas de posicionamento, de entrada no serviço público. E é interessante, as pessoas que vêm de cargo em comissão, elas tendem hoje, né, um retrato atual, elas tendem a performar no serviço público muito mais. E aí entra na constante briga do servidor contratado com o servidor comissionado, né? O servidor concursado com o servidor comissionado. Normalmente isso choca. Em vários lugares que eu vou dar treinamento é o que mais aparece. Por quê? O servidor concursado às vezes está lá há muitos anos. Ele tem a certeza absoluta que ele sabe o que tem que ser feito.
E muitas vezes o servidor comissionado, ele acabou de entrar cheio de novas ideias, novos paradigmas, e ele tem certeza que essa novidade é que vai fazer toda a diferença. Então, os dois têm certeza absoluta do que estão falando e não conseguem se comunicar. E assim como na política, nós precisamos criar pontes e não muros, e a gente tem visto um momento político de muitas barreiras, de muitos muros, a comunicação está muito travada, né? Ou eu tenho uma posição e nada do outro lado está certo, ou eu tenho uma posição do outro lado e nada desse lado aqui está certo. Assim como acontece na política, tem acontecido na gestão pública. Então, eu acho que a própria legislação também, ela não é muito voltada para eficiência ou os princípios da gestão pública, né? O LIMP lá. Eu vou dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de trabalhar como gestor de avaliação de desempenho na prefeitura uma vez. Gerente de avaliação de desempenho dos cargos em período probatório. E aí tinha alguns casos que as pessoas passaram, mas não tinham condições, não assumiram. Então, mas a gente não conseguia desligar, porque as pessoas tinham passado. Então ela entrava com recurso, e aí ocupavam a vaga, e mesmo em período probatório a gente não conseguia desligar. Ela entrava na justiça e conseguia voltar, mas não ia, não frequentava, não cumpria o seu papel, sabe? Então tem uma legislação que é muito... que não pensa nisso, no bem-estar da população, que é o cliente da gestão pública, né? Ou você discorda? Não, eu concordo. Eu acho que a legislação, ela trava sempre pensando nos problemas, né? Mas isso trava de determinada forma que a pessoa que quer fazer o certo, o gestor que quer fazer o certo, que é o quê? Tirar aquelas pessoas que não estão performando, ele acaba caindo nessa questão. A legislação é muito travada por conta de perseguições políticas, né? Historicamente, as perseguições políticas no Brasil... Aí tudo vira perseguição, exatamente, né? Exatamente. Inclusive, eu lembrei de um dado que eu vi há um tempo atrás, que o governo federal tem quantos mil colaboradores? Acho que uns 100 mil, não sei. E o número de pessoas que foram desligadas por incompetência ou por não cumprir seu papel é menos de 1%. Dá muito mais trabalho tirar alguém do que passar num concurso público federal. Dá muito mais trabalho. E assim, isso é ruim. Esse engessamento tem que ser repensado. Mas muitas coisas não podem ser ditas, né? Ainda gera muito turbilhão. Precisa ser repensado justamente para quê? Para valorizar aqueles que estão querendo realmente servir melhor a sociedade, né? Aquele servidor que está em constante treinamento, que está buscando inovação, que está realmente trabalhando, fazendo, cumprindo o seu papel, ele precisa ser valorizado. Ele precisa ter algo a mais do que os demais, né? E eu defendo muito, bato muito nessa tecla, porque é motivante, né? A gente nem relógio trabalha de graça. Então, assim, é muito desmotivante isso no serviço público. Você está trabalhando e a pessoa do seu lado muitas vezes está só enrolando e ganha a mesma coisa que você. Então isso desmotiva. Agora, o recado que eu quero dar para o servidor é: esqueça, a gente sabe que desmotiva, mas esqueça aquela pessoa que está do seu lado sem trabalhar. Foque no seu, trabalhe a autorresponsabilidade, trabalhe realmente você se automotivar para fazer melhor a cada dia. O servidor muitas vezes acha que não tem ninguém olhando, né? Nossa, eu trabalho e não tem ninguém olhando, ninguém me reconhece. E aí para de trabalhar e eu digo que sai da fila, né? Existe uma fila para você crescer em qualquer área e no serviço público não é diferente. Então quem está se capacitando, quem está entendendo do que há de mais moderno, e aqui eu quero fazer um parêntese, Paulo, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo em relação ao compliance. Compliance no serviço público, a gente conversando outro dia, eu rodo um bocado e pouco se fala. E a gente desbravar um mercado não é tarefa fácil, né? Assim como a gestão comportamental para o serviço público, pouca gente fala, e a gente precisa abrir muito caminho. O compliance no serviço público, pouquíssima gente fala. E você levantar essa bandeira, falar realmente sobre algo que é inovação, que é tendência, né? Isso é tendência, compliance é tendência no mundo inteiro.
Não existe uma empresa hoje de médio para grande porte que não fale disso, né? Então, a gente trazer o que vem revolucionando o mercado para dentro do serviço público é de fundamental importância. Então, parabéns aqui em público. Legal, obrigado. Pelo trabalho que você tem feito. Para explanar um pouco para os nossos ouvintes o que é compliance, o compliance vem da palavra de comply with, né? De acordo com. Então, o serviço público ele é regido por normas, leis, né? Regulamentos. E muitas vezes as pessoas se envolvem naquela atividade de prestar o serviço público, né, de alguma atividade pública, mas ela não conhece a legislação aplicada. Então, o compliance é você criar um sistema de gestão que faz com que todos os colaboradores em todas as atividades façam de acordo com a norma, com o que foi criado. Então, muitas vezes as pessoas acham que compliance é basicamente ética. Não, ética é um princípio que rege o serviço público, né? Como a publicidade, a eficiência. Mas compliance é isso. É você entender e atender toda a legislação aplicada àquela atividade pública. Excelente. E é bom esclarecer. Quanto mais a gente fala, mais claro fica, né? E essa transparência no serviço público é importante em todas as áreas. Inclusive, a gente vai fazer uma palestra, né? Lá você vai organizar para mim, para a gente falar disso lá. Com certeza. Lá na Assembleia Legislativa e levar esse conceito aí, né? Inclusive, na Assembleia houve uma transformação muito grande com essa nova gestão, né? Eu passei lá esses dias e fiquei impressionado como as pessoas estão falando em atender normas, em ética. Eu achei legal. E o que você tem visto por aí, aqui, principalmente aqui no estado? Tem bons cases, assim, tem órgãos, secretarias ou prefeituras que você tem visto que tem feito um trabalho interessante? Sim, e a gente tem que tirar o chapéu, aquilo que eu falei, para quem realmente faz, né? Tive oportunidade, vou fazer um recorte aqui, por exemplo, para Porto Nacional. Tive oportunidade de já ministrar alguns treinamentos em Porto Nacional. Tive oportunidade de encontrar em grandes treinamentos, por exemplo, Paulo Vieira, ano passado, teve aqui fazendo... Paulo Vieira é o maior treinador comportamental do Brasil, né? Fazendo um treinamento aqui em Palmas, e vai ter outro, né? Sim, se não me engano, dia 19 e 20. Isso, vai né? ter... O Power Business, a gente vai estar lá. E mandar um abraço pro Newton e toda a equipe da Febracis, são grandes parceiros. E tive a oportunidade de esbarrar com o prefeito e com vários secretários. Então, assim, olha a visão, né? O prefeito conectar seu staff em um treinamento desse porte aqui em Palmas, né? E Palmas precisa disso, precisa trazer realmente grandes palestras, grandes treinamentos para que as pessoas realmente se conectem com o que há de mais moderno lá fora, né? Imagina o custo, Paulo, para você sair daqui do Tocantins, e já fiz muito isso, você já fez muito isso, para buscar conhecimento fora. É muito mais custoso. E aí, dói no coração, às vezes, a gente que mexe com isso, consultoria, treinamento, quando alguém, e eu não tenho nada a ver, por exemplo, com esse treinamento agora do Paulo Vieira, mas está vindo o maior treinador do Brasil aqui de novo, e tem gente que olha e fala, nossa, tá caro. Caro é o preço da ignorância, né? Caro é o resultado de você não se capacitar. Por quê? Porque se não tivesse aqui em Palmas, você teria que pegar um avião, um hotel, ir para São Paulo, para Brasília, para fora, para adquirir esse conhecimento, e tá aqui na porta. E tem gente que não vai, né? Tem gente que quer crescer e não vai. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Agora, a gente precisa deixar claro, o servidor, isso serve para servidor público, mas serve para todo mundo. Entenda, tudo que você sabe, que você tem de conhecimento até hoje, te trouxe no patamar que você se encontra. Se você quer crescer na vida, se você quer subir a escada do sucesso, você precisa adquirir novas habilidades e ter novos conhecimentos. Tudo que você sabe te trouxe até onde você está. Então, quer dar um passo além? Vamos buscar, de alguma forma. Nunca ouviu falar em compliance? Entra no Google, pesquisa, entenda a importância, entra no Instagram do Paulo, pergunta para ele, tenho certeza que ele vai estar de braços abertos para poder compartilhar conhecimento e vai atrás. Estou dando um exemplo. E também no Instagram do Felipe Rivelo, né? Isso aí, @Felipe_Rivelo, @Felipe
_Rivelo. Tudo sobre serviço público, a gente posta sempre muita informação sobre serviço público, servidor, gestão comportamental, liderança. E aí, Paulo, vamos deixar um recado para quem está nesses cargos de comissão, para quem está em cargos de liderança no serviço público. A gente precisa deixar clara a diferença do líder para o chefe. O líder é aquele que incentiva, que vai junto, que carrega o time mostrando o caminho, vai lá dando passo a passo. Ele é um líder inspirador. E o chefe é aquele que manda, que aponta o dedo, que mostra o erro, faz questão de denegrir muitas vezes a imagem da equipe. E a gente precisa formar mais líderes, mostrar essa importância nesse cenário, que o líder faz toda a diferença. A equipe funciona muito mais quando tem um líder à frente do que quando tem um chefe. E não é porque aquela pessoa está num cargo de chefia que ela não pode adquirir novas habilidades para aprender a liderar melhor, né? Isso é importante a gente deixar muito claro e dar essa chacoalhada. Você falou aí da autocapacitação, né? Eu acho que a gente tem que se autorresponsabilizar, entender que nosso desenvolvimento é responsabilidade nossa. Isso aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei, já tive empresa, mas trabalhei como consultor já há vários anos. Mas chegou um momento que eu meio que estava estagnado. E aí eu comecei a participar da Febracis, da CIPA, e foi impressionante como essa capacitação ela faz a gente acordar e ter uma postura diferente diante das situações que a gente já vinha vivendo há muitos anos, né? Então, eu indico para você também, assim como o Felipe indicou, participe das capacitações que tem na Febracis, no Sebrae, na CIPA, principalmente se você é empresário, servidor público também. Pode acompanhar, participar das palestras e das orientações do Felipe Rivelo. E eu digo uma coisa, essas transformações ela resulta em qualidade de vida e dinheiro, né? E inteligência emocional, é fundamental. Então, temos que nos sentir responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento. E temos que investir também. Quer ter esse autodesenvolvimento, você precisa investir, fazer o curso, dia 19 e 20, se eu não me engano, tem o Power Business, com o Paulo Vieira, e é uma oportunidade única e todos têm que participar. Exato. E Paulo, eu sou muito contra o mimimi, sabe? Eu já entro no meu treinamento, nos primeiros slides, é o seguinte: meu papel não é de pegar leve com as pessoas, meu papel é de torná-las melhores. Então eu pergunto, posso falar o que tem que ser dito ou tem que medir palavras aqui? Né? Eu tenho que medir palavras ou falar o que tem que ser dito? Eu sempre pergunto. E aí, normalmente, obrigado. E é isso, é bom, né, a gente combinar. Normalmente, as palestras também, não, fala o que tem que ser dito. Beleza, né? O que acontece? Vamos trazer de novo para o serviço público. O líder, muitas vezes um prefeito, um governador, enfim, que não vem, e aí a gente puxa de novo, né? Que nunca vivenciou o serviço privado, é aquele só politicão, o boa praça. Ele muitas vezes ele faz muita coisa para agradar e destrói toda uma gestão. Muitas vezes faz para agradar a população e destrói a gestão dos servidores públicos. Muitas vezes faz para agradar o servidor e na ponta para a população é péssimo. Então eu sou muito favorável, você havia perguntado, eu sou muito favorável. Quem já veio também, já conhece a iniciativa privada, na hora de gerir, né? Porque quem gere uma empresa com muitos funcionários ou gere muitas empresas tem uma tendência a ter um resultado melhor. Só que muitas vezes isso assusta, né? As pessoas, nossa, mas é muito mão de ferro, mas é isso, é aquilo, é o famoso mimimi, né? Ou você vai ficar de mimimi ou você vai crescer na gestão. Quando você entende que pessoas que cobram mais vão te elevar para um outro nível, porque a pessoa que cobra, ela só cobra quem ela acredita que possa performar melhor. Porque se eu tô com uma pessoa do lado que eu sei que não vai render nada, eu não vou nem cobrar. Eu vou pular, né? O famoso amor ao próximo. Próximo, vamos ver o outro que performa melhor. Então essa cobrança é muito benéfica, né? Essa cobrança, o servidor que entender que quanto mais ele for cobrado, melhor ele performa, ele vai para um outro nível também. E a gente sempre tem que pensar nesses próximos passos, né? Esses próximos passos.
cada treinamento que você participa, cada palestra que você vai, cada consultoria que você fica prestando atenção no que o consultor faz, se isso te levar 1% a mais na escadinha do sucesso, você vai ter um resultado incrível dentro da gestão pública. E é aquilo que a gente bate sempre na tecla. Gestão pública, quando você passa no concurso, é só o início do processo, não é o fim. Se você entender isso e buscar cada vez mais a pessoa que faz bem aquela... Eu dou muito treinamento, por exemplo, na área da saúde, mas na área comportamental do servidor, né? Aí eu pergunto, quem ou qual órgão, qual cidade está fazendo muito bem feito, qual cidade que é um case de sucesso naquela área que você se predispõe a fazer, da sua área ali, que está aparecendo, que realmente está fazendo a diferença. Qual é essa cidade? Então você precisa se conectar com aquele gestor que já faz o que você não está fazendo muito bem, já faz bem feito. Você precisa gerar essas conexões. Legal, muito bom, Felipe. Uma coisa que a gente já se conhece, eu acho que tem uns 6, 7 anos, eu lembro que eu olhava para você e uma coisa que eu percebi em você é que você é alguém de resultado. Se lembra lá nas vendas, como você conseguia resultado, fechar metas, desenvolver a equipe, nas campanhas também que a gente trabalhou junto. Qual que é o seu segredo, na sua opinião? O que te faz ser uma pessoa que dá resultado onde você está? Eu acredito muito que a gente precisa fazer o que tem que ser feito, gostando ou não. Eu lembro que, e aí vamos fazer um parêntese, né? Tive a oportunidade de, na área privada, ser o maior líder aqui do estado, do Grupo Rinodê, e ali a gente teve essa oportunidade de fazer essa amizade e ver o trabalho, né, que é performar. Então, eu, por exemplo, nunca gostei de ler, Paulo. Mas em determinado momento, uma pessoa que tinha o resultado que queria ter, olhou para mim e me perguntou, Felipe, você gosta de ler? Eu falei, não, mas não precisa gostar, você só precisa ler esse livro aqui. Eu obedeci, mesmo sem gostar, eu fazia isso e aquilo. Mas tem uma característica sua que eu acho que ela é muito importante e ela fez a diferença ao meu ver, né? Que chama-se ousadia. Porque eu lembro que você ia nas pessoas, conversava, não tinha medo e falava... E eu falava, eu não vou conseguir falar dessa forma, chegar em quem eu não conheço, e você ia e dava resultado, né? Pode ser, e agradeço essa visão, né, de varanda que você tá, porque eu tô no dia a dia, né, e não percebo, mas realmente... Ousadia e preparação, né, entender de programação neurolinguística, como falar com as pessoas, e é por isso que o Felipe é alguém de resultado e tem palestras que te ajudam a ter resultado também. Né? Felipe, para terminar, indica aí os livros. A gente gosta sempre de indicar alguns livros aqui, até, às vezes discutir. Se você quiser vir outro dia para a gente falar de algum livro que você leu, tá? A gente está com esse projeto aí. Indica os livros, fala seu Instagram e deixa uma mensagem final aí pro pessoal. Obrigado, Paulo. Eu quando iniciei no serviço público, né, um amigo me indicou alguns livros. Aí foi, ao longo do caminho, outros amigos indicando outros. Mas todo servidor público que realmente quer ter um resultado diferente, subir de patamar, tem 3 livros que eu super indico. Primeiro, A História Concisa do Brasil, de Boris Fausto. Esse livro vai dar o passo a passo de como a nossa sociedade, sendo ela a sociedade brasileira e a sociedade política, a gestão pública no Brasil surgiu. Então, quando a gente estuda a nossa história, a gente gera um resultado futuro muito interessante, porque você já não erra mais o que já erraram. Então, A História Concisa do Brasil é um livro. O segundo livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um livro assim que é para a vida. Você precisa estar conectado com pessoas para ir para um outro patamar. E um livro que tem tudo a ver com gestão pública e serviço público, porque lida com pessoas, é As 48 Leis do Poder. Todo mundo que faz parte desse processo político, do serviço público, precisa ler esses 3 livros. A História Concisa do Brasil, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas e As 48 Leis do Poder. São assuntos completamente diferentes um com o outro, mas que você vai expandir muito sua visão, você vai criar muitas defesas para as pancadas que a gestão possa vir a te dar e você vai estar preparado para ir para um próximo nível.
Legal, pessoal, vou conectar você com esses livros aí, porque eu acho que não é coincidência, mas as pessoas que eu trouxe aqui que são bem-sucedidas, no final eu peço. E 3 livros aí sempre saem, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. O Daniel, o Douglas, né? As 48 Leis do Poder também. E agora o primeiro eu não conhecia, repete ele aí. A História Concisa do Brasil. O servidor público tem que ler esse livro, né? Tem que ler, porque a gente precisa entender o porquê de algumas atitudes de algumas pessoas, né? E muita coisa é cultural. E aí o Brasil é formado de várias culturas e ali você conhece todo o passo a passo de como a nossa sociedade foi criada. E aí é interessante para expandir a visão, é sempre muito importante. Filipão, muito obrigado. Obrigado você, Paulo. O Instagram do Felipe Rivello. @Felipe_Rivelo. E tem nosso site também, www.feliperivelo.com.br. E pode te convidar para o prefeito aí que estiver ouvindo, o secretário, leva o Felipe, que vai valer muito a pena. E pode me levar também para a gente falar de compliance, porque vai reduzir os riscos aí da sua gestão. Gente, muito obrigado. Se você é servidor, fica a dica aí, ó, ler o livro A História Concisa do Brasil. E essa foi a ideia de conectar aí com dicas que te ajudam no seu desenvolvimento pessoal, profissional e familiar também, espiritual. Enfim, esse é o programa Conexões, todas as segundas com Paulo Sérgio e sempre um convidado especial. Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Paulão. Boa noite a todos e até mais. Boa noite.